Então vamos lá. Em 1912, os países dessa região dos Balcãs que eu falei, eles montaram uma coligação porque, né, o Império Turco Otomano já estava arruinado e vários países estavam conseguindo se tornar libertos desse império. Então, o que acontece? Eles tentam chegar num acordo quanto às fronteiras, não chegam e acaba ficando uma situação muito delicada. E um tempo depois dessa coligação, a Áustria-Hungria acaba invadindo a Bósnia e Herzegovina, o que vai contrariar e muito a Sérvia, que era um outro país dessa região que queria criar a Grande Sérvia. Ou seja, ela queria pegar os países que formavam esses Balcãs e criar uma nação poderosa, forte, baseada nas crenças que eram muito parecidas, ali a cultura deles era próxima. Isso vai contrariar muito a Sérvia e a região ela vai estar bem assim, como se fosse uma ebulição mesmo. Eles não vão estar chegando a um acordo. Então, o Francisco Ferdinando, que era o herdeiro natural do trono da Áustria-Hungria, resolve ir para essa região para tentar acalmar os ânimos e para mostrar que realmente quem mandava ali era a Áustria, ou seja, fortalecer o poder da monarquia austríaca. Só que, na verdade, não dá muito certo, porque ele vai e ele é assassinado em 28 de junho de 1914 por um jovem sérvio. A partir daí, já começa a se reconfigurar o mundo. Por quê? A Áustria-Hungria, depois desse episódio, ela vai mandar um ultimato para a Sérvia, vai cobrar, né, várias explicações da Sérvia e vai fazer várias exigências que vão ferir a autonomia sérvia. Os sérvios não vão aceitar e então a Áustria decreta guerra contra a Sérvia. A partir daí, foi detonada aquela política de alianças, ou seja, ela foi ligada. Os países vão começar a se movimentar aí e começar a apoiar a partir do momento daquela política de alianças. Então, a gente vai ter, de um lado, a Áustria-Hungria apoiada pela Alemanha e pela Itália, do outro lado, a gente vai ter a Sérvia apoiada pela Rússia, pela França e pela Inglaterra. O lado austríaco, com, né, a Alemanha apoiando, vai ser chamada de Tríplice Aliança, e o lado contrário, formado pela Rússia, França e Inglaterra, vai ser chamada de Tríplice Entente. Só que durante o processo da guerra, que vai de 1914 a 1918, a gente vai ter meio que uma dança de cadeiras aí, que alguns países vão sair, outros vão entrar e alguns vão trocar de lado. Então a gente tem 1914, né, pouco depois do início, a gente tem que o Japão também entra na guerra. Em 1915, a Itália sai do lado alemão e vai para o lado da Entente. A Rússia, que estava sofrendo ali a partir de 1917 com a Revolução Russa, ela vai sair da guerra para poder resolver a sua questão da revolução dentro do seu país. E, em contrapartida, a gente vai ter a entrada dos americanos também em 1917. Porque até então, qual que era o papel dos Estados Unidos? Eles forneciam matéria-prima, eles forneciam produtos. Por quê? A gente tem que lembrar que um país em guerra, ele vai direcionar toda a sua economia e toda a sua indústria para a guerra. Então, as indústrias na Inglaterra, na França, por exemplo, elas vão estar preocupadas em fazer armas, em fazer munições, em fazer mantimentos, tudo aquilo que era necessário para a guerra. E outras coisas ficam em detrimento. Então, os Estados Unidos, além de vender esses produtos, vão emprestar dinheiro também para a França e para a Inglaterra. Quando chega mais ou menos 1917, tem um problema. A guerra está muito equilibrada. Ela vai ter duas fases, que eu já vou falar, mas ela vai estar muito equilibrada. Então, os americanos vão estar muito preocupados. A gente tem essa questão econômica também. E aí? E se a França e a Inglaterra perderem? Quem vai pagar esse prejuízo? Quem vai pagar pelas mercadorias que eu mandei para lá? Quem vai pagar pelo dinheiro que foi emprestado? Então, os Estados Unidos estavam bem preocupados e o motivo que eles acabam tendo para entrar na guerra foi um motivo dado pelos próprios alemães, que afundaram navios que estavam levando suprimentos para a França e a Inglaterra. Então, a partir daí, os Estados Unidos vão entrar na guerra. Mas até então, né, nós vamos ter que a guerra vai ter duas fases. A primeira, essa fase, ela é de 1914, tá? Então, depois dessa declaração de guerra, o mundo se organiza e um mês depois, então em setembro, o mundo vai começar os conflitos propriamente ditos, né? Os exércitos vão começar a se enfrentar. A Alemanha queria invadir a França pela fronteira belga.
Então, o que os alemães fazem? Eles vão invadir a Bélgica primeiro e depois eles vão invadir pela fronteira belga com a França, eles invadem a França. Tomam a Bélgica, né, invadem a França. Esse é o primeiro momento. Só que aí para ali, para os alemães estava bom. Então eles pararam de avançar, vamos dizer assim, porque eles queriam fortalecer o controle deles sobre aquela fronteira. Então, a partir desse momento, é onde vai surgir a chamada Guerra de Trincheiras.